Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a esta live. Eu quero bater um papo com você hoje sobre por que tantos casamentos, né? Por que tantos casais estão se afastando, mesmo continuando juntos? E eu quero começar esse conteúdo, essa live, te fazendo uma pergunta. Uma pergunta que talvez você nunca tenha refletido sobre isso, ou talvez uma pergunta que ninguém tenha te feito, não é mesmo? E a pergunta é a seguinte: se o seu casamento, se o seu relacionamento continuar da forma como ele está atualmente, pelos próximos 5 ou 10 anos, você ficaria satisfeito? Você ficaria feliz com o seu casamento? Bom, muito prazer. Meu nome é Leandro Freitas, eu sou terapeuta, trabalho com casais, com famílias já há mais de 10 anos. Acredito que é isso. E talvez você esteja aqui assistindo, né, essa live, porque você de fato é casado, né, casada, talvez você vive num momento desafiador do seu relacionamento, talvez você entrou aqui nessa live porque você enfrenta, né, está enfrentando algum tipo de dificuldade, algum conflito, alguma crise, ou não. Ou talvez você que me assiste vive um bom casamento, né, vive um bom relacionamento, mas você acredita na instituição família e você acredita que vale a pena sim cuidar e investir na questão família, né, na questão casamento, tá? De qualquer forma, eu quero deixar aqui minha gratidão, né, o meu agradecimento por você assistir esse conteúdo. Eu gostaria de pedir uma gentileza, gostaria de pedir que você deixasse aqui um like, deixe um comentário em algum momento aqui dessa live e compartilhe esse vídeo também com seus amigos, familiares, irmãos da igreja, enfim. Ah, vou começar então refazendo a pergunta que fiz, onde perguntei se o seu casamento continuar exatamente da forma como ele está pelos próximos 5 ou 10 anos, você ficaria satisfeito? Você ficaria feliz com o seu casamento? Tá, eu vou fazer outra pergunta, tá ok? A outra pergunta é assim: você acredita que um casamento acaba, que um casamento termina de uma hora para outra, simplesmente assim, de um dia para o outro? O que que você pensa sobre isso? Escreve aqui nos comentários para mim. Eu, sinceramente, eu não acredito que um relacionamento termina, né, que um casamento termina de uma hora para outra. Acredito que a maioria dos casamentos não termina no cartório ou no advogado, né, fazendo ali o processo do divórcio. Eles terminam, o casamento termina muito antes disso. Um casamento termina quando as duas partes, né, as duas pessoas deixam de comunicar, deixam de se sentir vistas, né, deixam de escutar um ao outro, deixam de serem, né, deixam de ser ouvidas, né, quando ambas as partes deixam de se sentir importantes um para o outro. E é sobre isso que eu queria conversar aqui com você hoje. Eu fiz uma pesquisa nos últimos dias para compartilhar com você aqui, e eu fui pesquisar, na verdade, alguns dados. Eu sei que muitas pessoas, talvez você que me assiste, você é mais analítico e você considera, né, importante números, dados, tá? E esses dados eu tirei do IBGE, né? No ano de 2014, no ano de 2014, o Brasil registrou mais de 428 mil divórcios. É um número alto, não é? Mas eu confesso que existe um número que me assusta um pouco mais. Um número que, na verdade, me preocupa um pouco mais, que é o número, na verdade, daqueles casais que continuam casados, mas emocionalmente distante, emocionalmente separados. Casais que moram na mesma casa, às vezes dormem na mesma cama, às vezes não. Eu conheço casais que moram na mesma casa, dividem toda a despesa, mas dormem, aliás, cada um num quarto, né? Eu conheço casais que inverteram, então assim, a esposa dorme na cama com o filho, e aí o marido dorme na cama e no quarto do filho, né? Então, é, é, enfim, conheço alguns modelos aí, né, algumas situações de famílias, tá ok? E conheço casais
como mencionei, que criam os mesmos filhos, muitas vezes frequentam ali uma mesma comunidade, uma mesma igreja, mas esse casal já não consegue conversar como antes. Esse casal, eles estão distantes. E sabe qual que é o problema disso tudo? Isso não acontece de repente, isso não acontece de uma hora para outra. Eu costumo dizer que ninguém tropeça e cai numa montanha super grande. Não. Nós tropeçamos e caímos em pequenas pedras, em pequenos, enfim, obstáculos que nós vamos somatizando e aí sim nós construímos essa montanha. Então o relacionamento, né, o fim de um casamento, ele vai acontecendo aos poucos, né? Talvez você já me conheça, talvez ainda não, mas eu gosto muito de metáforas, né, de histórias, eu gosto muito de comparar a instituição família, né, a instituição casamento, com um jardim. Você já viu a minha palestra ou a minha ministração falando sobre jardim? Deixa um comentário aqui embaixo, se você já assistiu ou se você ainda não assistiu, não participou. Mas eu costumo dizer que o jardim, ele é diferente da lavoura. A lavoura, ela visa lucro. O jardim não, o jardim você tem em casa, você cultiva, você cuida, simplesmente para você contemplar, né, para você desfrutar daquilo. A lavoura não, você trabalha ali, você cuida, tá para visando lucro, né. E comparando, né, o casamento com o jardim, no jardim você nunca precisa plantar mato, né, é só você parar de cuidar. O mato cresce sozinho. Talvez, Leandro, você não me conheça. Talvez o meu jardim, estou falando você que me assiste, né? Talvez o seu jardim, ele. Perdão, ao vivo é assim mesmo, né? Veio uma pigarra na garganta aqui. Talvez o seu jardim, o seu terreno, já não existe mais um jardim, existe um lixão, sabe? Onde os vasos estão caídos para um lado, terra jogada para o outro lado, um monte de mato cresceu, sujeira, é, sabe, coisas ali que as pessoas vão jogando e, enfim, como é que está o seu jardim? Como é que está o seu casamento? Não precisa comentar sobre isso, não deixe isso nos comentários. Mas eu gostaria que você refletisse sobre isso. Comparado a um jardim, como está o seu casamento? Como está a sua família? Como eu disse, para um mato crescer dentro de um jardim, é só você parar de cuidar, né? E o casamento é da mesma forma, você não precisa decidir se afastar do seu cônjuge. É só você deixar as conversas para depois. É só você parar de pedir perdão. É só você deixar os elogios para lá, sabe? É só vocês não serem intencionais num tempo de qualidade a dois. É só vocês deixarem de ir ao cinema, é só vocês deixarem de cozinhar juntos, é só você deixar de limpar a casa junto com o teu cônjuge. Eu quis, né, falar sobre isso porque, poxa, na minha casa, nós hoje, né, tô falando hoje, talvez lá na frente nós tenhamos, mas nós não temos uma pessoa que cuida, tô falando eu e Fran, tá, minha esposa, uma pessoa que cuida da limpeza de casa. Nós cuidamos. Então, meu, é uma delícia quando nós estamos ali faxinando juntos, quando nós estamos lavando o quintal juntos, ou um tá cozinhando e o outro estendendo roupa e, meu, é uma delícia, é um tempo de qualidade que nós temos, né? Então, assim, para um casamento terminar, né, para você, comparado ao jardim, né, para o mato crescer dentro do seu relacionamento, é só você fazer tudo isso que eu disse há pouco, né? E aí, quando você percebe, o casamento já vai estar, o seu relacionamento já vai estar completamente diferente. Leandro, é porque faltou amor? Não. É porque faltou cuidado. É porque faltou cultivo, tá? E o amor, depois nós podemos falar mais sobre isso. O amor é uma decisão. O amor não é apenas um sentimento, sabe?
O amor é uma decisão, o amor é uma atitude. Eu escolho todos os dias cozinhar para a Fran, que é minha esposa, né? Eu escolho todos os dias fazer algo por ela. Ah, Leandro, nossa, você vive um casamento perfeito, então. Claro que não. Não existe família perfeita, né? Se você, quero abrir um parênteses aqui, se você não conhece, eu te convido a conhecer, a pesquisar sobre a Universidade da Família. Eu e a Fran, minha esposa, nós somos facilitadores de alguns cursos da Universidade da Família. E a Universidade da Família tem uma frase que eu gosto muito, me inspira, que é o seguinte: nenhuma família é perfeita. Mesmo assim, nós acreditamos nelas. Então, o meu casamento, claro que não é perfeito. Claro que existem questões que preciso trabalhar com a minha esposa, né? Mas nós decidimos cultivar, cuidar do nosso jardim, cuidar um do outro, cuidar do nosso relacionamento. E o que que acontece? Na minha experiência, atendendo casais, né, nos últimos anos, vamos dizer assim, eu atendo casais tanto aqui no meu consultório, estou aqui no meu consultório agora fazendo essa live para você, atendo casais também ministrando palestras, treinamentos, imersões. Na minha experiência, né, atendendo casais, existe um erro muito comum, que as pessoas cuidam de tudo e de todos. As pessoas trabalham duro, às vezes como CLT, às vezes como concursado, né? Às vezes como empreendedor. As pessoas investem nos seus negócios, as pessoas tratam muito bem os seus clientes, as pessoas correm atrás de fornecedores, novas estratégias, marketing, tudo isso. Tá errado? Claro que não. As pessoas reformam suas casas, as pessoas trocam de carro, fazem manutenção preventiva, fazem manutenção corretiva nos seus carros. As pessoas fazem planos para os filhos. Ah, não, porque o meu filho, quando crescer, vai fazer tal viagem, vai fazer intercâmbio, vai estudar em tal universidade. Leandro, está errado? Claro que não. As pessoas pensam no seu futuro, na questão da aposentadoria, mas raramente ou dificilmente as pessoas param para planejar o seu casamento. E certo dia, durante um curso de noivos que eu conduzi, que eu ministrei, eu fiz uma pergunta para um grupo de noivos assim: o que é mais fácil? Casar ou manter-se casado? Ou conservar o seu casamento? Logicamente, o pessoal que está ali no processo do noivado, organizar ali o casamento, é um desafio. Organizar festa, convidados, fornecedores, N questões, mas é sobre um evento que a gente está falando. Leandro, se um casamento não tiver festa, é só você ir no cartório. Você vai na tua cidade, leva testemunho e tal. Casar é fácil. Faz sentido isso para você? Casar é fácil. O desafio maior é manter-se casado, é cultivar o seu casamento. Então, voltando aqui na minha experiência, como compartilhei para vocês, quase nunca um casal para planejar sobre o seu casamento. E eu gostaria de deixar uma nova reflexão aqui para você. Qual foi a última vez que você e o teu cônjuge sentaram e tiveram uma conversa sobre o seu casamento? Uma conversa às vezes difícil, uma conversa às vezes desafiadora, onde vocês vão pontuar coisas que estão agradando, coisas que não estão agradando. Não conversar sobre boletos, sobre filhos, sobre trabalho, mas sim sobre vocês. Por exemplo, assim, eu vou deixar algumas perguntas aqui, se fizer sentido, eu te convido a anotar essas perguntas e bater esse papo com o teu cônjuge. Mas assim, olha, 3 perguntas. Primeira delas, você pergunta para o teu cônjuge: amor, o que é que eu faço e você gosta muito? Aquilo que eu devo continuar fazendo. E se cala para escutar o teu cônjuge. Próxima pergunta: amor, o que é que eu faço e você não gosta? Aquilo que eu deveria
parar de fazer? Você se cala e apenas escuta. E a terceira pergunta é assim, amor, o que é que você gostaria muito que eu fizesse? Eu ainda não faço, mas você gostaria muito que eu fizesse? E você se cala e escuta. Qual foi a última vez que você teve uma conversa como essa? Perdão, gente, tô com uma pigarra aqui na garganta. Você tá entendendo? Eu tô te falando sobre conversas, gente, sobre aquilo que está funcionando dentro do relacionamento, sobre aquilo que não está funcionando. Conversa sobre aquilo que precisa de ajuste, conversa sobre aquilo que precisa melhorar, sobre sonhos, metas, objetivos, conversa sobre expectativas, conversa sobre sentimento. Aliás, você que me assiste, esposa ou marido, você sabe nomear sentimentos? Você conseguiria me dizer, o nome do sentimento que você está se sentindo agora? "Ah, Leandro, eu tô bem". Tá, mas bem como? Eh, Você está se sentindo o quê, né, ou como, tá? Muitas pessoas nunca fizeram isso. E existe uma frase que mudou a forma, né, como eu vejo os relacionamentos, que é o seguinte: "Nós cuidamos muito bem". Vou repetir. Nós cuidamos muito bem daquilo que temos medo de perder. Eu queria muito que você pensasse sobre isso. Como disse, você faz revisão no carro, você atualiza o teu celular, você muitas vezes investe ali um recurso financeiro mesmo, com um celular de última geração, e eu não estou condenando isso, não estou falando que você está errado. Não, talvez você tenha condição, e mesmo que não tenha, você tomou essa decisão, mas, qual foi a última manutenção que você fez no seu casamento? Porque os relacionamentos, eles não quebram, vamos dizer assim, apenas por grandes erros. Como eu disse, você não tropeça e cai numa grande montanha. Não. Um casamento, ele enfraquece pela ausência de pequenos cuidados. Eu disse agora há pouco aqui, poxa, uma ida ao cinema, a um teatro, um almoço fora, um café da manhã fora, um musical que você vai assistir, um zoológico, um parque, sabe, uma viagem mesmo, de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o seu recurso, de acordo com a sua possibilidade, sabe? Pequenas manutenções que eu gostaria de trazer para você essa provocação, essa reflexão. Um abraço, um abraço. Qual foi a última vez que você abraçou o teu cônjuge? Mas não é aquele abraço, não, aquele abraço demorado, sabe? Onde você consegue sentir o coração do teu cônjuge batendo no teu peito ali. Pequenas manutenções, um elogio, um pedido de perdão. Leandro, mas eu tô certo. Peça perdão, experimente pedir perdão, assumir, sabe, o seu erro, reconhecer as suas vulnerabilidades. Talvez você não tenha pedido perdão porque existe ainda uma prisão que você enfrenta dentro do teu orgulho. Talvez você está preso ou presa no teu orgulho. E mais uma pequena manutenção é uma conversa. Uma conversa que está sempre sendo adiada, sabe? Aquela questão que a gente vai sempre deixando para debaixo do tapete. E para nós finalizarmos aqui, se essa live fez sentido para você, a primeira coisa que eu gostaria de pedir é que você compartilhasse com seus amigos. Se inscreve aqui nesse canal, deixa um comentário, me ajuda a alcançar outras pessoas, outras famílias, outros casais. E eu quero também te fazer um convite diferente. Não um convite para você comprar alguma coisa, mas um convite para você refletir. Hoje, quando você desligar essa live, eu gostaria que você olhasse para o teu cônjuge, para a pessoa que está ao teu lado, e fizesse uma pergunta simples: como está o nosso casamento? Como está o nosso casamento? Só que é uma pergunta que você precisa fazer estando disposto e disposta a escutar.
porque talvez aquilo que você vai escutar não seja tão agradável. Se for agradável, satisfatório, parabéns por isso. Vocês estão no caminho certo. Muitos relacionamentos mudam quando alguém, uma das partes, decide escutar antes de responder. E nos próximos dias eu quero trazer mais conteúdo como este. Quero pedir a sua sugestão de conteúdo, deixa aqui embaixo. Qual tipo de conteúdo você acha relevante, seja importante falarmos aqui nesses próximos dias, nas próximas lives? Eu quero falar sobre comunicação, quero falar sobre perdão, quero falar sobre expectativas, conflitos e tudo aquilo que influencia, né, a construção de um casamento, de um relacionamento saudável. E eu também estou preparando um projeto muito especial chamado Reconectados. O Reconectados trata-se de um projeto para casais. O Reconectados não é uma terapia. Reconectados não é um congresso, não é um retiro. É uma experiência pensada e planejada para casais que decidiram investir no seu jardim, decidiram cuidar intencionalmente daquilo que verdadeiramente importa. Se esse tema faz sentido para você, eu te convido a acompanhar aqui o meu perfil, compartilhar essa live, né, como eu falei, com alguém que você ama e deseja mesmo apresentar esse conteúdo, esse material. Dessa mesma forma, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso Instagram e vou deixar o link de inscrição do Reconectados, tá ok? Talvez você assista esse vídeo já passou o evento. Então nos acompanha pelo Instagram, tá ok? @reconectados.2, tá? Essa é uma das nossas contas. Leandro, eu estou clicando no link aqui de inscrição, mas já passou o evento ou já acabou as vagas, as inscrições. Fique atento no nosso Instagram que nós vamos divulgar lá quando tiver uma próxima edição. Um beijo grande, fica com Deus, um abraço e desejo que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Conta sempre comigo aí para te ajudar da forma que for possível, naquilo que estiver ao meu alcance. Até mais. Tchau, tchau.